Vamos lá então. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso amigo e irmão em Cristo, presbítero irmão Luciano Rocha, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Guaíba. Rapidamente passando para estar fazendo uma live. Estava eu aqui estudando um pouco, meditando um pouco da palavra do Senhor. E gostaria de compartilhar uma palavra de Deus juntamente com vocês, qual recentemente na minha leitura, na minha meditação, me deparei com ela e gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo em Efésios. Uma rápida reflexão no capítulo 2 e o versículo de número 8, que o apóstolo Paulo registrou escrito para nós assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu estava meditando acerca da salvação pela fé, né, onde nós somos alcançados única e exclusivamente pela graça de Deus. Estava meditando acerca da salvação, pensando comigo mesmo acerca desta gloriosa dádiva do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, aos irmãos que lá se encontravam, ele deixa este versículo tão significativo, este versículo tão poderoso, que fala fortemente aos nossos corações sobre a salvação. E no decorrer desta semana eu tenho meditado muito acerca da salvação em Cristo. A salvação em Cristo, o sacrifício de Cristo, nós somos alcançados única e exclusivamente pela graça de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus, não é uma recompensa. A salvação é um presente. Certa feita, alguém perguntou para uma mulher romana, perguntaram para a mulher romana dizendo assim: onde estão as tuas joias? Aquela mulher romana chama todos os seus filhos, reúne todos os seus filhos e aponta para os seus filhos: aqui está as minhas joias. Ela diz: eis aqui as minhas joias. Nós somos troféus da graça de Deus. Não há nada que nós venhamos fazer para que nós venhamos merecer tamanha graça. Nós não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos pelos nossos esforços, não somos salvos pelos nossos méritos, mas sim pelos nossos deméritos. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. A salvação do ser humano está vinculada na obra vicária, a obra perfeita de Cristo na cruz. E nós somos salvos por ela. Uma obra salvífica, uma obra perfeita. Somos salvos única e exclusivamente pela graça. O interessante é que, para reforçar essa declaração positiva, que nós fomos salvos somente pela graça de Deus, por meio da confiança de Cristo, o apóstolo Paulo, ele, nesse capítulo 2, e versículo 8, né? O 8 e versículo 9, ele vai acrescentar duas negações que se equilibram, né? A primeira dela, ele vai dizer: isto não vem de vós. Não é pelo nosso esforço, não é algo de nós mesmos, né? É um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. É Deus quem nos alcança. Somos salvos pela soberana graça de Deus. A graça irresistível de Deus. Somos alcançados por ela, pelos méritos vicários da cruz do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ainda ratifica, além dele ratificar com a primeira negativa, dizendo: porque sois salvos pela graça, e ele traz a negativa dizendo: isso não vem de vós, a negativa, né? Ele afirma que é um dom de Deus. Somos alcançados porque Deus nos agraciou, né?
Então, segunda negativa que ele vai continuar dizendo, ele vai dizer que isso não vem de vós, né? E lá adiante no versículo 9, ele vai dizer, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Somos alcançados pelo sacrifício perfeito de Cristo. Não há nada que nós possamos fazer para que venhamos agradar mais a Deus. Para que Deus venha olhar para nós e dizer, olha, hoje você foi nota 10, hoje você está assim comigo, hoje você foi esplêndido, você foi espetacular, você foi excelente. Nada que venhamos fazer venha agradar a Deus. Deus olha para nós, Deus nos alcança por sua infinita graça através do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Somos salvos pelos méritos da cruz. Fomos alcançados pelos méritos da cruz. A salvação ela não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação ela foi plenamente realizada por Cristo na cruz. A obra da salvação ela foi completa por Cristo na cruz. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. A obra de Cristo ela já está completa. Não existe mais necessidade de sacrifício algum. Às vezes a pessoa diz, tu tem que fazer sacrifício, isso e aquilo. Na verdade, o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo. Nós fomos reconciliados com Deus por este sacrifício. Somos salvos pela graça. Por isso que o apóstolo Paulo faz escrever para nós em Efésios 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. O véu do templo já foi rasgado, pela graça somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus. Esta fé que Deus insere em nós, esta fé que Deus injeta em nós, a fé salvífica, nós somos convencidos por intermédio da ação soberana de Deus, através da ação do Deus bendito Espírito Santo, pela instrumentalidade da revelação da sua palavra. Somos alcançados por ela. Somos abraçados por ela. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. A graça que nos salva é pela instrumentalidade da fé. A graça que nos salva é única e exclusivamente pela instrumentalidade da fé. É bem conhecida a expressão de um grande homem de Deus que a fé traz a Deus uma pessoa vazia para que se possa encher das bênçãos de Cristo. É muito importante ressaltar que Paulo não está falando de qualquer tipo de fé. Não está falando de uma fé comum, de uma fé simplória. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. A questão não é a fé na fé. A questão não é a fé nos ídolos. A questão não é a fé nos ancestrais. A questão não é a fé numa confissão positiva, não é a fé nos méritos, não é a fé nos próprios méritos, mas sim é a fé em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo que pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Somos alcançados pela graça. Que Deus abençoe ricamente você nessa oportunidade. Quero deixar essa reflexão. O apóstolo Paulo, com toda a propriedade, como um canal de Deus, um instrumento de Deus, ele fala da tão grande salvação. Nós vemos tantas coisas acontecendo no tempo em que vivemos. As pessoas correndo para tentar de alguma forma agradar a Deus, se aproximar a Deus. Se esmerando ao máximo, fazendo alguns determinados sacrifícios sem entender a grandeza da salvação em Cristo. Sem entender a magnitude do sacrifício do Calvário. Sem entender a grandeza da salvação pelos méritos da cruz do Senhor. Esta semana eu tenho pensado muito acerca desta graça salvadora. Tenho pensado muito acerca disto. A salvação do ser humano está baseada nos méritos da cruz do Senhor Jesus Cristo. A salvação
não, espero que não me interprete mal, mas a salvação não está vinculada a nenhuma placa denominacional. Nenhuma placa denominacional é portadora da salvação. A salvação está no sacrifício perfeito de Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo, que Deus vos recompense ricamente em Cristo. Deixo esta reflexão, um forte abraço e fiquem na paz. Que a gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo alcance você, alcance seu lar, alcance a sua vida, alcance a sua família. Que Deus vos abençoe em Cristo, do vosso amigo e irmão em Cristo, irmão Luciano Rocha. Um forte abraço e fiquem na paz.